Essa semana, olhando esse evangelho, é um evangelho, é único. Os 4 evangelhos, os 3 sinóticos e João, esse evangelho, vamos chamar assim, fora da curva. E eu quero olhar contigo nesse evangelho de João, no capítulo de número 3, e depois no capítulo 4, vamos ler dois versículos, 2 porções, e vamos pensar nessa manhã, nesta palavra. Capítulo 3 do evangelho de João, o texto começa assim: havia entre os judeus, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra aonde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Amém. Diga: Senhor, fala comigo. Amém. Tome o seu lugar, a Bíblia aberta. Com a Bíblia aberta, vamos ler agora outra passagem. Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 2. Se bem que Jesus mesmo não batizava os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Amém. O Evangelho de João é especial demais. Capítulo 1, capítulo 1 de João, João começa apresentando um Deus, eu diria que um Deus muito alto, muito elevado. Preste muita atenção nisso. Ele começa o Evangelho de João no capítulo 1 dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Ele começa apresentando um Deus que é muito alto, o Deus da criação, o Deus da eternidade, o Deus que ele transcende a tudo. É assim que começa João. Um Deus muito divino, eu não sei como encontrar palavras para dizer o Deus que João apresenta no capítulo 1, mas parece que depois de apresentar esse Deus nessa dimensão de glória divina, o Deus da criação, o Deus que antecede a tudo, o Deus antes da eternidade, o Deus que criou todas as coisas, bem divino, bem tudo. Parece que há uma despressurização
uma queda de altitude, e esse Deus que estava lá, esse Deus, ele aparece na terra, pé no chão, e capítulo 2 diz, de maneira surreal, que esse Deus, do capítulo 1, que criou todas as coisas, que sem Ele nada do que foi feito existiu, e que Ele é antes de tudo, esse Deus inacessível. O capítulo 2, ele está numa festa de casamento. Como assim? Então, esse Deus que ele estava lá nos confins da eternidade, para depois ainda. Esse Deus está numa festa de casamento. É muita informação para caber numa cabeça. Então, esse Deus que é antes de tudo, que criou tudo, e que sem Ele nada do que existe passou a existir. Esse Deus inacessível, inalcançável, esse Deus está numa festa de casamento, de uma família simples, está numa festa de casamento. E não apenas numa festa de casamento. Esse Deus, ele vai agir, ele vai se preocupar com um detalhe que acontece numa festa de casamento. Acabou o vinho. Ele não é o pai do noivo, o pai da noiva. O casamento não é ninguém dele. E Maria vai dizer, acabou o vinho. E ele diz, ainda não chegou o meu tempo. Mas ela corre para os garçons e diz, olha, aquele moço ali, aquele que está ali, tudo que ele falar, obedece. Tudo. Os garçons daquela festa, eles estão debaixo da autoridade de quem? Do mestre da festa, do coordenador da festa. Mas a Maria diz, não é ele não, é aquele convidado ali, aquele ali. Aquele moço ali. É um jovem, 30 anos, 30 e pouquinhos. Aquele ali. É aquele. O que ele falar, vocês obedeçam. Então, ela transfere para ele uma autoridade acima do mestre-sala, acima do pai do noivo, do pai da noiva, da família, dos padrinhos. É ele ali. E o texto diz, você conhece? Ele chega para os servos e diz, vão buscar água e encham essas 6 talhas. Se fosse uma chaleira de 1 litro, é fácil. Cada talha tem aproximadamente 100 litros de água. Quantas viagens precisam ser dadas? Quantas viagens precisam ser dadas para trazer aproximadamente 600 litros de água? Pergunta número 2. Qual a distância do local da fonte de água mais próxima daquele local das talhas? Onde elas estavam? Do outro lado da rua? Ou mais distante? Não importa. Quanto tempo seria preciso para fazer tantas viagens? Não importa. Enquanto transportam água, o mestre, cadê os garçons? Cadê os servos? Sumiram todos? Mas parou de servir? Tem pessoas que estão querendo ver alguma coisinha para comer. Cadê o pessoal? Eles estão carregando água. Quantas viagens foram dadas? Qual era o volume de cada cântaro, de cada peça? Quantos litros de água cabiam em cada uma? Algumas perguntas para a gente
depois de muita glória no céu, perguntar: e aí, quantas viagens foram dadas? Qual era o volume de cada cântaro? Presta atenção. O texto diz que eles encheram 6 talhas até a boca. Só isso. João podia ter, talvez Lucas dissesse: ora, foram 787 viagens. E cada cântaro cabiam 3 litros, 4 litros. Eu não sei. Ninguém sabe. Mistério de Deus. E eles suaram bastante. Quem já carregou água, e eu já carreguei água quando eu era pequeno, lata d'água, é impossível você não se molhar. É impossível carregar água e não se molhar. Então, eles estavam molhados. Quanto tempo levou, a gente não sabe, mas encheram as talhas. Depois que todas estavam cheias e eles carregaram água, Jesus disse: agora pega aqui uma taça e leva para o mestre-sala. E eles levaram. A pergunta é: você levaria? Você sumiu da festa, o mestre não está te vendo, e você chega com um copo, não tem vidro ainda, então é uma vasilha opaca, não é translúcida, né? Com um líquido dentro, e você leva. Você teria coragem disso? Se o mestre não pediu, não falou que está com sede, e você sabe que é água. Mas eles obedecem, e chega até o mestre-sala, e o mestre: você estava onde? Onde vocês foram? Não te vi, estou procurando vocês. É para o senhor beber. E quando ele bebe, ele leva um susto, porque o que ele prova é algo que ele não tinha provado até aquele momento. Ele fica tão abalado que ele vai ao noivo, ao pai. O que aconteceu? Você guardou o melhor vinho até agora. Ninguém faz isso. Esse é o capítulo 2. O Deus do capítulo 1, ele está numa festa de casamento. Então esse Deus, ele está se humanizando, ele está entrando no nosso mundo. É esse Deus. Quando chega no capítulo 3, nós lemos aqui que um homem chamado Nicodemos, ele é um dos principais dos judeus, ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus. E Jesus o recebe de noite. Ele é um mestre. Ele pertence à nata moral daquele contexto. Mas no capítulo 4, Jesus, ele passa por aquele local próximo a Samaria, aonde a nata rejeitava, a nata não passava, e ele se coloca num poço, e agora, como lá no capítulo 3, que o Nicodemos foi a Jesus, agora ele está propositalmente num poço, e quem vem a ele é uma samaritana. Então, vamos chamá-lo de o homem moral e a mulher imoral. O judeu raiz, o religioso, o nobre, o perfeitinho, o bonitinho, o bacaninha, o perfeitozinho e a raspa social. Samaritana, são inimigos que eles se odeiam. Um judeu não passa nem perto deles, eles dão uma volta enorme para não cruzar com um samaritano. E lá agora está a samaritana. E o mesmo Deus do capítulo 1, que é antes de tudo, que criou tudo, que tudo que existe, existe por causa dele,
No capítulo 2, ele é o Deus que está com o pé no chão num casamento. No capítulo 3, ele abre a agenda dele para o Deus que se fez carne, para dialogar com um único homem, nobre, mestre, religioso, perfeitinho, bonitinho. E no capítulo 4, ele está com uma mulher que está vivendo o 6º relacionamento, amancebada, uma vida completamente marcada. Que Deus é esse? Qual é a tônica desse Deus? Que Deus é esse, irmãos? Sabe, ele, no capítulo 4, ele vai fazer uma colocação para essa mulher. Depois de ele iniciar aquele encontro pedindo água, é o Deus que João diz que tudo foi criado por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está dizendo para uma mulher samaritana: pode me dar um pouco d'água? Mas como assim? Você criou a água, você criou todas as coisas, você está pedindo água para ela? Você é o criador da terra, do poço, da água, de tudo, da humanidade, do ser humano. Tu está pedindo água para ela? Tu é Deus. Você tem as mesmas necessidades que nós temos, e João vai dizer que ele estava cansado. Tu cansa, Deus. Eu não sabia que Deus cansava. Tu cansa. Deus, tu cansa. Mais à frente ele vai confundir os discípulos. Quando os discípulos trazem comida, diz: Senhor, come. Eles: não, já estou satisfeito. Olha, mas como assim? Então tu cansa e não tem fome? É Deus. É Deus. E ele diz para a mulher, naquelas perguntas, idas e voltas, aí chega o versículo de número 17, não, 16. Ele diz: vá e chama o seu marido e volte aqui. Vá e chama o seu marido e volte aqui. A mulher olha para ele, ela já não está entendendo porque ele está quebrando todos os conceitos que ela vive e que ela tem como verdade. Ele é judeu não se dá com samaritanos, e um judeu religioso jamais falaria com uma mulher. E ele está ali falando com ela, ele está pedindo água a ela, e ele está dizendo que ele tem água que ela nunca ouviu falar, uma tal de água viva, e que se ela beber dessa água, ela nunca mais vai ter sede, e ela está, os neurônios dela estão em colapso já. Ele diz: agora vai e chama o teu marido e volte aqui. Versículo 17, ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então, Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. Então, a mulher lhe disse: agora sei que o Senhor é profeta. O que esse texto, o que esses capítulos querem dizer para mim e para você, antes de qualquer coisa? Eu não sei por que razão, não é, talvez saiba, talvez não saiba. Parece que a religião, ela empurrou para dentro de nós
um distanciamento muito grande, ou muito alto de Deus para a minha vida e para a tua vida. E o Evangelho de João, ele veio para mostrar para mim e para você uma verdade. Eu vou repetir aqui um versículo do capítulo 3, coloca na tela, capítulo 3, versículo 10, coloca na tela isso, 3 e 10. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Capítulo 4 agora, coloca o versículo de número 16, 4 e 19, 4 e 19. Coloca os dois na tela, se conseguir. A mulher disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Olha que coisa interessante. O mestre, que se acreditava mestre, que se pensava mestre, o mestre, bonitinho, certinho, redondinho, roupinha bonitinha, cabelo bonitinho, vida bonitinha, o mestre vai até Jesus, dialoga com ele, e Jesus disse para ele: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. A mulher samaritana, vida torta, 6 relacionamentos, ela é o oposto do conhecimento dele. Ela é a extremidade contrária do que é a vida de Nicodemos. E com o mesmo tempo de diálogo, a mulher disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Eu sei que o Senhor é um profeta. Sabe, esse texto diz para mim e para você hoje, que nós aqui somos diferentes na estrutura física, diferentes nas características pessoais de cada um. Aqui tem homens, aqui tem mulheres, aqui tem jovens, aqui tem idosos, aqui tem gente com cabelo, gente calva, nós somos diferentes, famílias diferentes, níveis diferentes, mas todos nós temos algo comum a todo mundo aqui. Todos nós, por trás do terno, da gravata, do vestido, por trás da roupa, nós somos seres humanos. E a beleza de João é apresentar um Deus que estava lá, mas que agora está aqui sentado no meio de nós. E esse Deus que está aqui sentado no meio de nós, Ele nos conhece. Diga assim: Deus me conhece. E o mesmo Deus que criou tudo, é o Deus que tem o mesmo tempo para atender um mestre e o mesmo tempo para atender uma samaritana. Mesmo tempo. Fico pensando se tivesse uma secretária fofoqueira lá na saída, aí saía Nicodemos. E aí, mestre? Não, foi um papo muito bom com ele, uma reunião muito boa, e muito gostosa, muito agradável, e passamos um bom tempo lá dialogando. Pô, bacana, ele te atendeu hoje, atendeu, abriu a agenda e me atendeu. Aí sai a samaritana, aí lá vem ela, marido, sai daqui, marido. Essa mulher aí é roubadora de marido. Aí sai ela lá, e aí,
Conseguiu alguma coisa? Não, ele me atendeu. Atendeu você? Atendeu. Foi um papo muito lindo. E ele é profeta. E, inclusive, eu vou voltar. Inclusive, eu vou voltar. É porque eu deixei meu cântaro lá. Então, eu dei uma saída, porque eu vou lá na cidade. Eu vou falar com a galera lá e vou voltar. Mas como assim vai voltar? Ele vai ficar me esperando aí. Eu vou voltar. Eu vou lá na cidade lá, vou falar com o pessoal. Inclusive, eu vou falar com... Vai vir os ex também, né? Vai vir o atual e vai vir os ex. E eu vou lá falar com eles lá e eu vou voltar, porque eu deixei o cântaro. Meu cântaro está lá junto do poço lá. E eu vou voltar. Vou voltar aqui novamente. Querido e querida de Deus, nesta manhã de domingo, eu preciso dizer para mim e para você, Deus tem tempo para nós, Deus nos conhece, Ele vai nos ouvir, e Ele conhece completamente a nossa humanidade, Ele sabe exatamente tudo o que se passa comigo e contigo. Nós não somos desconhecidos, nós não somos uma samambaia, não somos invisíveis, Deus nos conhece. Diga assim, Deus me conhece. Diga, Deus me conhece. Ele te conhece, Ele sabe exatamente tudo a teu respeito, tudo a teu respeito, tudo a teu respeito. O interessante é que Nicodemos vai aparecer novamente lá na frente, no capítulo 7. Mas não mostra muito mais coisas. Mas a mulher samaritana, ela foi tão impactada, porque ela disse, olha, eu não sou mestre, eu estudei pouco, eu tenho pouco conhecimento, mas eu afirmo, eu sei que o Senhor, sublinha essa expressão dela, agora eu sei que o Senhor talvez seja profeta, talvez, eu imagino que seja, há uma possibilidade, é um profeta, o Senhor é profeta, sabe, eu quero hoje fazer um pedido para mim, Jaime, desça um pouco do pedestal, vem para o chão, porque Ele está no chão e quer falar contigo. Desça um pouquinho. Sai do sapato alto. Pisa no chão, porque o Deus de tudo, Ele vai num casamento fazer milagre. O Deus de tudo vai fazer um milagre numa coisa que aparentemente é uma besteira. Deus não está preocupado com isso. Deus vai estar preocupado com a bebida do casamento. Deus tem outras coisas para tratar. Deus está hoje dizendo para você aqui que Ele está preocupado com a ponta do lápis que quebrou. Você acredita nisso? Deus está preocupado aqui com a ponta do lápis que quebrou. Deus está preocupado com isso. Deus está preocupado com a caneta que está falhando. Como assim? Deus é Deus. E não me pergunta por quê. Por que Ele faz isso? Deus está preocupado. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive inúmeras experiências. Eu disse inúmeras. Eu já pensei um dia assim, poxa, eu queria comprar uma camisa na cor tal. Aí você chega no local e exatamente a cor está em promoção. Caramba. Essa semana fomos a Minas e paramos na estrada para almoçar. Já em Minas Gerais. E eu gosto de comer banana frita. Falei, vamos numa churrascaria. Estava eu, Genilson e Washington. E fomos lá comer. E vamos numa churrascaria lá, pequena, coisa meia boca. Churrascaria de R$49, R$50, coisa de roça. E toda churrascaria de roça de Minas, ela tem três coisas que eu gosto. Torresmo, ovo frito e banana frita. Tu acredita que não tinha nada disso? Eu falei, eu chamei meu amigo, não tem ovo frito. Quase que eu falei, isso é uma vergonha, cara. Uma churrascaria
em Minas, no meio do mato, não tem ovo frito. Muda de nome. Não tinha ovo frito. E falei, e banana? Não tem banana. Não tem banana frita? Prova, né? Mas a gente ia lá para, lá mais à frente. Ia andar mais umas 2, 3 horas de carro. Serra do Caparaó. Aí o Genilson liga para a tia dele, que mora lá, e sem eu saber, falou, tia, ovo de galinha caipira e banana frita. A gente chega, irmãos, tem uma mesa com um monte de ovo, galinha caipira, aquela gema vermelhinha, banana frita. Eu tive que expulsar o demônio da glutonaria. Falei, demônio, sai! Torresmo. Aquela gema vermelha, irmãos, que você come falando língua estranha. Banana frita, perfeita. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. O diabo se revolta com isso. O diabo dele tem ódio disso. Porque Deus cuida de você. Você já passou naquela loja e tem aquele vestido exatamente o teu manequim? Exatamente o teu manequim. Já contei aqui. Você já ouviu? Se não ouviu, vai ouvir de novo. Fui pregar na escola bíblica de Marília. Escola bíblica de pastores EBO enorme do Belém. Deus derramou uma graça aí. A igreja comprou um sapato, aquele sapato de brilhoso, de Camboriú. E me deu o sapato. Quando eu abri a caixa, eu olhei e falei, meu Deus, eu não uso esse negócio nem ganhando dinheiro. Aí eu falei, Jesus, o que eu faço? Era bico fino. Eu falei, pastor, acho que é bico, vai apertar meu dedo. De repente, se eu fosse na loja, já contei isso aqui, para trocar. Aquele sapato brilhoso, 2 cores, irmãos. Só faltava ter luz neon no sapato. Mas um pouquinho tinha neon. Eu falei, sapato de vaso. Eu falei, eu uso isso nem para ganhar dinheiro. O pastor fala assim, pastor fulano, é o advogado de Marília, medalhão, ricão, carrão importado. Leva o pregador lá no shopping para trocar o sapato rápido, que tinha que ir no shopping trocar e voltar, porque tinha culto logo em seguida. Claro, pastor. Vamos embora, profeta. Entrei naquela pajeirona, advogado famoso. Quando a gente vai sair, o telefone toca. Doutor, pastor, volta, porque o bombeiro embargou, tem que entrar com uma ação para contrapor, que eles estão querendo impedir que ia ser no estádio. Pastor, pelo amor, e agora como é que faz? Eu tenho que peticionar isso aqui. Falei, está de boa, fique tranquilo. Voltamos para a igreja. Aí tem lá o irmãozinho, era um Monza, sabe aquele Monza acabadinho? Com assoalho furado. O pastor, meu Deus, pastor, e o sapato? Falou, o pastor fulano, missionário fulano. Sim, pastor. O senhor leva o pastor? Ele falou assim, pastor, meu carro. Eu falei, já fui entrando, para não deixar nem reclamar. Já entrei, meu irmão, eu gosto de carro velho. Já entrei no carro. Pô, pastor, eu estou morrendo de vergonha, pastor. O senhor aqui nesse carro. Falei, irmão, vamos embora, está me atrasando. Corri para a loja. Irmãos, isso é só para crente ouvir. A gente para na loja, comprou numa loja bacana no shopping de Marília. Eu entro com a caixa, aí bota lá, ela é para trocar. O senhor não gostou? Isso aqui é o top. Eu falei, não, é porque é de janeiro. Aí eu olhei para o meu irmão que me levou, parecia uma barca cantareira o pé dele, 44. Aí eu falei, tem do tamanho do sapato dele, do pé dele? Ela olhou, é grande. Não, tem não. Aí chega a gerente. O que foi? Não, ele perguntou se tem no tamanho do pé dele. Ela, tem aquele amostruário que a fábrica mandou, que a gente nem vendeu. Pega lá para ver. Irmãos, ela veio com aquela barca cantareira, igualzinho, brilhoso, 3 cores, 4 cores, sei lá. Eu falei, varão, vê se aperta no teu pé. Não, pastor, mas não, é só para tu ver se aperta. Ele botou, pastor, como uma luva. Eu falei, é teu.
Eu falei, filha, pode trocar, então trocar assim. Não, pastor, mas e o seu? Eu falei, não, deixa quieto. Deixa quieto. É seu. O homem começou a chorar. Pastor, o que é isso, pastor? O que é isso? O que foi, meu irmão? Pastor, eu vou ser separado da pastor hoje. Ganhei o terno, ganhei a camisa, ganhei a gravata. E falei para a esposa, filha, só estou triste que eu vou ser com o sapato velho. E Deus me deu o sapato nos 45 do segundo tempo. Aí eu chego na igreja, eu tenho um BO para resolver. Eu tenho que falar com o pastor Irlande, que é o pastor presidente, que eu dei o presente. Eu falei, eu tenho que falar antes que algum fofoqueiro diga, ou vai que a moça da loja é da igreja. Aí eu chego para ele pisando em ovos. Meu pastor, pastor, trocou? Eu troquei. Mas eu quero pedir perdão ao senhor, acho que eu vou me ajoelhar aqui. Não, que isso, pastor? Então, trocou, deu certo? Falei, deu certo. Então, mas qual o problema? É que eu dei de presente o sapato. Fez o quê? Eu falei, dei de presente. Ele chama a esposa, filha, corre aqui. A esposa chega. O que foi? Você é profeta. Ele fala para a esposa. Ela, como assim? Quando compramos, você falou, esse sapato não vai ser para ele. Ele deu o sapato para o fulano que vai ser consagrado. Ah, irmão, diga assim, Deus cuida de sapato. Deus cuida de sapato. Deus cuida. Esse Deus que criou tudo é o Deus que vai numa casa e pergunta, está faltando sal? Eu vou resolver isso aqui agora. Ele se preocupa com o sal que está faltando. Ele se preocupa com o óleo, com o azeite. Ele se preocupa com o pó de café. Esse é Deus. Ele te conhece. Ele diz para vai chamar teu marido. Ele não está pensando aqui no nível social dela. Ele está pensando, eu vim entrar dentro de você e mudar a tua história. Eu vou mudar a tua história. Eu quero nessa manhã liberar essa palavra. Irmãos, Deus quer mudar a tua história. Ele está dizendo, vai chamar teu marido. Para ela, era um marido. Mas vamos mudar essa pergunta dele. Ele está dizendo assim, vai chamar a tua saúde. Se olha, vai chamar a tua saúde. Vai chamar o teu emprego. Vai chamar a tua casa, vai chamar o teu carro, vai chamar o teu filho, vai chamar, eu quero hoje que você chame aquilo que está faltando. Deus, entra naquilo que está faltando, Deus, entra, vai chamar a tua honra. Vai chamar a tua honra, vai chamar a tua honra, vai chamar a tua dignidade, vai chamar Deus, traz de volta a minha honra, humilhação, Senhor, vira esse negócio, irmãos, eu creio num Deus que transforma. Eu creio num Deus que transforma. Pensa só, aquela samaritana, ela foi naquele poço ela foi naquele poço acabada, dilacerada, o sexto homem, que não é dela, humilhada, escorraçada, maldita, mal vista, mal tudo. Tu acha que ela foi rindo? Tu acha que ela foi feliz? Estou alegre. Ela foi assim? Não. Mas ela voltou sem um cântaro, de cabeça erguida. E ela diz assim, aí, venham comigo para conhecer um homem que disse, toda a minha vida. E os homens que foram impactados e transformados e disseram, agora, não é mais por o que você falou, é porque nós temos visto e crido que Ele é Deus. Eu chamo, neguei a marcha. Nós temos hoje aqui um público grande, que tem
Tem guerras, tem batalhas. Tem guerras, tem batalhas. Diga comigo assim: eu creio que Deus conhece a minha humanidade. E o Deus que conhece, Ele vai tratar. Há um hino que diz: deixou o seu trono de glória. Esse hino é profético. Deixou seu trono de glória e veio. Está entre nós. Deus conhece. Há dias atrás eu vivi uma experiência, um tempo atrás, que eu quase que aceitei Jesus novamente. Aliás, eu aceito todo dia. Liguei para uma pessoa. Oi, pastor, que honra você está me ligando. Queria conversar contigo. Eu liguei para ele, porque eu queria fazer uma proposta a ele para fazer uma coisa. Falar assim em enigma. Eu liguei para ele, porque eu queria fazer uma proposta para ele, ou para ela, fazer uma coisa. Pastor, o senhor me ligando, pastor? Que honra. Estou nem acreditando. Não, sou eu mesmo, cara. Pé no chão. A gente pode conversar? Pode. Você não, estou no trabalho. Sai que horas? 4 horas. Eu passo aí. Aqui, pastor? Passo aí. Fui lá no trabalho dele, ou dela, e marcamos numa praça de alimentação. Eu fui fazer o quê? Fazer uma proposta para ele. Chegamos lá, nos encontramos numa praça de alimentação, pedi um lanchinho para nós, sentamos e eu fui fazer uma proposta para ele. Então o lanche vem, abençoamos o lanche, ele vira, olha para você: pastor, eu não estou nem acreditando. O quê? Pastor, quando o senhor me ligou, eu vi a mensagem, eu disse assim: hoje eu resolvo isso. Eu marquei para fazer o quê? Aí eu, não entendi, como assim? Não, pastor, eu estou há anos querendo falar, mas não consigo. Não tenho coragem. Eu não consigo. Tipo, eu achava que eu ia morrer com isso. Mas quando o senhor mandou a mensagem, uma voz disse: é hoje. Eu falei: caramba. Puxei o freio de mão, ABS. Eu fui fazer, liguei para ele para fazer o quê? Ou para ela? Uma proposta. Eu falei: opa, então. Tá, então, pastor. Não, começa você, fala você. Então, pastor, é isso. Quando veio a mensagem, eu disse: é hoje. Hoje não passa. Foi Deus que fez esse encontro. Eu falei: então tá. E a pessoa começou a abrir o coração. E colocou diante da mesa um quadro que eu jamais poderia imaginar. Naquele local, levantamos um clamor, fizemos uma oração, o Espírito Santo nos visitou, acabamos ali, a coisa ficou tão bacana: vamos tomar um açaí com granola. Tomamos um açaí com granola, acabamos de saborear aquilo. Ele falou: então, pastor, o senhor queria falar comigo o quê? Não, já. Era só mesmo estar junto, e estar esse momento de prosa, de comunhão, dizer que conta comigo, estou do teu lado, essa guerra nós vamos vencer juntos. Ele: amém, glória a Deus. Nos abraçamos, e cada um foi para o seu destino. E eu saí dizendo: Deus, tu não mudou. Tu continua indo em casamento.
tu continua recebendo Nicodemos à noite, e tu continua na beira do poço, esperando a samaritana chegar. Diga para quem está perto de você, fique tranquilo, diga isso. Ele não esqueceu, ele sabe de tudo. Ele não te esqueceu. Se o diabo disser para você que ele não tem tempo, se o diabo disser para você que você não tem importância nenhuma, se o diabo disser para você que você não é ninguém na fila do pão, diz Satanás, tu é mentiroso. Ele me conhece, ele tem tempo para mim, ele vai me ouvir e a história vai mudar. Diga-se, o casamento não termina com fofoca nas mídias. Deus vai intervir. Vai aparecer um milagre. Vai aparecer um milagre. Aqui está cheio de milagres. Marcou o casamento, não tinha como. Do nada. Deus moveu um vento lá, pum, apareceu o colchão, a geladeira, apareceu até a lua de mel. Apareceu tudo. Por quê, irmãos? Porque o Deus que criou todas, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Diga, o verbo que era Deus, ele veio no casamento, no Complexo Alemão, em Inhaúma, Bom Sucesso, na Vila do João, em Belfort Roxo, em Nova Iguaçu. Mas como assim? O verbo foi. Ele veio. Passou, a gente não ia ter vestido. Aí o irmão do nave disse, eu vou te dar o vestido. Não, eu vou dar o bolo. Não, eu vou botar o carro, eu vou te levar, vou pegar a noiva. Vou pegar a noiva. Eu vou levar a noiva. Diga assim, Deus deixou seu trono de glória. Eu quero que você hoje dê pelo menos uns 3 glórias a Deus. Dá uns 3 glórias a Deus aí. Não deixe o diabo dizer para você que Deus te esqueceu. Não deixe o diabo dizer que Deus te esqueceu. Não deixe o diabo dizer que Deus esqueceu de você. Não deixa. O Deus que criou tudo é o Deus que vai num casamento, é o Deus que abre a agenda para receber à noite Nicodemos, é o Deus que para num poço, meio-dia, dizendo, eu estou te esperando chegar. É o Deus que está fazendo isso. É o Deus, irmãos. Você acha que tem coincidência? Hoje, coincidências, quando o diabo, vamos matar ele, vamos pendurar ele na cruz. Não vai ser nem amanhã, nem antes. Vai ser no dia que vai ter aqueles 2 lá. Porque um deles, eu quero comigo. Um deles vai comigo. Você está aqui hoje e eu quero levantar um clamor nesta manhã. Jesus disse para a mulher samaritana, vai e chama o seu marido. Coloque-se em pé, por favor. Eu gosto de Atos proféticos. Coloque esse versículo na tela, vai e chama o seu marido. Conhece esse hino? Deixou o seu trono de glória? Não conhece? Só gente de antiguinha. A garotada nova Nutella não conhece, não. Vai e chama o seu marido. Coloca na tela esse versículo. Você crê em atos proféticos? Quem foi que falou isso? Foi Jesus. Jesus disse, vá e chame o seu marido e volte aqui. Agora, apaga para mim essa palavra marido e bota pontinho. Isso. Vá e chame. Agora, abre um parêntese, bota seu ou sua.
Abre um parênteses aqui e coloca um A aí. Seu ou sua? Não, então não, apaga o seu. Bota o e a. Apaga o seu também. Vai e chame o ou a. Entendeu? Apague o seu. Vá, chame o ou a. E volte aqui. Ninguém quer dar baixando, ninguém baixeia. É só para quem crê. É só para quem crê. É só para quem crê. Não é para mais ninguém. Vá e chame o, não sei. Ou vá e chame a. É pessoal isso. Isso é pessoal. Isso é individual. É personalizado. Isso é personalizado. O que você hoje quer que o Senhor diga para você? Vai e chame a minha honra, a minha dignidade, a minha... Sabe, talvez você sofreu uma injustiça, talvez você sofreu uma punhalada, e isso tem te marcado. Lembra, é o vinho que acaba. Fofoqueiro sempre existiu. Aliás, Provérbios fala disso. Aquele casamento seria marcado pelo comentário. Ia marcar pelo comentário. É aquela festa que a maionese estava azeda e todo mundo saiu com diarreia. Ninguém vai lembrar da cerimônia da noiva. Rapaz, aquela festa, hein? Eu saí, foi a maionese. Aquela maionese acabou com a festa. Jesus hoje está dizendo que Ele vai consertar o que está faltando. O que está faltando aí? Aí. Ele está dizendo, vai, chame. Chama o que você não tem. Chama o que está faltando. Chama o que está faltando. Chama o que está faltando. Eu quero orar nessa manhã e quero que você coloque isso aí. Quero que você ore sem verbalizar. Pastor, ore e diga: Deus, me traz de volta isso. A dignidade. Chame o que está faltando. Chama. A Bíblia diz que Ana orava por aquele menino. Anos, espizinhada por Penina. Mas ela chamava aquilo. Sara diz que Isaac fez ela rir. Chame a alegria de volta. Chame a alegria de volta. Chame a alegria de volta. Quem diz isso é Ele. Vai e chama. Chama o teu marido. O Senhor mudou a história daquela mulher. E aquele que mudou aquela história vai mudar a tua história hoje. Você crê nisso? Chama a dignidade, chame a honra. Chame o novo tempo. Chame versos de louvor. Chame cânticos de alegria. Chama isso agora.
aquilo que você perdeu, aquilo que tiraram de você, aquilo que disseram, olha, nunca mais. Diga a Deus, Tu é o Deus que transcende a tudo, e é o Deus que está numa festa de casamento. Eu quero nesta manhã orar contigo, por você. Eu quero pedir que Deus troque as nossas vestes e nos conceda vestes de louvor. Aquela mulher se tornou a mulher mais feliz daquele local. Queria que você desafiasse e pedisse a Deus o que pede a Deus: a cura, uma glicose no espaço. Diga a Deus, regulariza isso. Deus, me traz de volta isso. Traz de volta meu fígado, meu rim, minha pâncreas, eu não sei. Fala com Deus isso hoje. Aleluia. Glória a Deus. Nicodemos, o moral, o bonitinho, o redondinho. A samaritana, o oposto. A imoral, a difamada, a marcada. O Deus que criou tudo, Ele tem tempo para atender Nicodemos e para a mulher samaritana. Ele tem tempo para você. Você pensou nisso agora? Vamos orar. Senhor, eu quero chamar hoje aqui a restauração da minha casa, da minha família. Eu quero chamar, ó Deus, a restauração do meu emocional. Eu quero chamar hoje, Pai, a minha saúde, a normalização da minha saúde. Eu quero chamar de volta, Deus, os meus filhos. Eu quero chamar de volta a minha alegria. Eu quero chamar de volta o brilho dos meus olhos. Eu quero chamar de volta os meus sonhos. Eu quero chamar de volta, Deus. Eu quero chamar de volta aquilo que foi, aquilo que perdi. Eu quero chamar de volta a dracma que foi perdida. Eu quero chamar de volta, Deus, a alegria, Pai, a alegria de sorrir. Eu quero chamar de volta. Eu quero chamar de volta um cântico novo. Eu quero chamar de volta poder andar de cabeça erguida. Eu quero chamar de volta a honra que foi perdida. Eu quero chamar de volta, Deus. Eu quero chamar de volta. Eu quero chamar de volta o ministério que um dia recebi. Eu quero chamar de volta o tempo que tu me usava. Eu quero chamar de volta quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Eu quero chamar de volta. Eu quero chamar de volta. Eu quero chamar de volta aquilo que o diabo tirou. Eu quero chamar de volta aquilo que o diabo mexeu. Eu quero chamar de volta. Eu quero chamar de volta. Eu quero chamar de volta, Deus, aquilo que se passou. E eu quero chamar de volta que tudo se faça novo nos meus olhos, na minha vida. Eu quero chamar de volta, em nome de Jesus. Eu te adoro, eu te celebro, Deus, porque o Deus que transcende a tudo é o Deus que anda no nosso meio. Em nome de Jesus, eu digo amém nessa